Olá, gente, boa noite. Nós vamos começar a nossa primeira aula aberta do ano, tá? A Luciana vai se apresentar, mas eu queria falar para vocês um pouquinho dos projetos da comunidade, para quem ainda não conhece, agora para o mês de maio. Então, nós estamos com alguns projetos já em andamento, em decorrência principalmente do Maio Furta Cor, certo? Então, a gente vai fazer algumas aulas abertas também, a gente vai fazer lives, nós teremos uma marcha também que vamos realizar aqui no estado do Ceará, em Curitiba, porque uma das ADMs, Luciana, que é a Ágata, ela é de Curitiba. Então, aí a gente realiza ações paralelas, né? Eu fico em Fortaleza, realizo aqui, ela fica lá e aí acaba realizando lá também. São duas frentes, né? Aí. E aí a gente vai soltar todo esse cronograma, né, durante, eu acho que logo na semana que vem, né, no nosso feed, e qualquer dúvida que vocês tenham, fique à vontade para estar perguntando, tá? Vou passar aqui a palavra para a Luciana, para ela se apresentar, e já vou colocar aqui a apresentação dela. Boa noite, então, né, a todos que estão aqui, quem está assistindo também no YouTube. Me chamo Liciana, sou psicóloga, trabalho com adoção desde antes da minha graduação. Eu comecei a ter esse contato assim, com a adoção no meu estágio profissional, esses 2 anos de estágio profissional dentro de uma ONG de apoio à adoção. E então, desde né, já da graduação, eu já tive a oportunidade de ter esse contato com esse tema, assim, que a gente não vê né, durante a graduação, geralmente, mas que eu tive contato por causa dessa oportunidade de estágio, então eu pude mudar toda a minha trajetória assim, profissional, do que eu pensava que eu queria para o meu futuro profissional também, foi impactado por esse contato né, com a Elo Adoção, que é uma ONG de apoio à adoção que tem aqui no meu estado, no Rio Grande do Sul, e que faz um trabalho muito grande aqui em todo o estado. Então eu tive essa oportunidade e mudou assim, a minha rota né, de trabalho que eu pensava, assim, e porque eu me apaixonei realmente pela parentalidade, pela via da adoção, né? Então, eu ainda sou voluntária, né? Agora eu estou como voluntária nesse espaço, na Elo, e faço um trabalho com eles em quase todas as frentes, assim, junto aos grupos de apoio, né, de reflexão, de pretendentes da adoção, pais por adoção, interessados, assim, pelo tema, também muitos profissionais que também, né, vão se aproximando, assim, da área, e são muito bem-vindos também. Faço atendimento clínico a crianças e adolescentes também que estão em acolhimento ou em processo de adoção. Faço um acompanhamento, né? Daí, o meu trabalho clínico, ele passa desde o pré-adoção, né? Que daí eu vou trazer mais aqui para vocês entenderem melhor. É um trabalho, então, de psicoterapia e também de orientação parental e orientação pré-adoção também. Então, é mais ou menos isso, assim, da onde, né, que eu falo para vocês. Então, para começar, assim, né, a psicologia e a adoção, então eu trago a parentalidade, né, e até foi, acho que foi contigo, né, que eu falei ali no Instagram, e daí surgiu uma dúvida, né, se seria perinatalidade, qual seria o termo, né, para esse profissional que trabalha com adoção. Né, e geralmente o que se encontra, né, na teoria, né, nos estudos que tem dessa área é justamente o termo parentalidade, né, a gente usa para pensar o todo da adoção, né, desde do pré-adoção, né, até a formação familiar definitiva, né? Assim, a gente pensa esse processo todo, então, como a parentalidade, nós também, como profissionais da parentalidade, pela via da adoção, né? Pode passar. Porque só aqui para elas entenderem, eu tinha, quando eu comecei a falar com a Luciana,
para quem ainda não me conhece, meu nome é Gislaine, não me apresentei. Quando eu comecei a falar com a Luciana sobre a, a, a possibilidade dela dar uma aula com a gente, então eu falei, vamos propor como é que a psicologia perinatal trabalharia no contexto da adoção, para vocês entenderem como é que foi surgindo, né? Por que que surgiu esse erro na minha fala em relação eu ter mencionado, eu ter falado na área da perinatalidade, um contexto que é da adoção, e não é, né? E aí agora ela está corrigindo aqui, me psicoeducou na hora, e aí é bom vocês também saberem isso, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? Assim, eu não sabia, eu não trabalho com adoção, na verdade eu conheço pouquíssimas pessoas, na verdade eu acho que eu só conheço você, para ser bem sincera, e que trabalha com adoção, então a gente está aqui para aprender mesmo, viu? Então pode continuar. Assim, a gente, né, quem trabalha com isso já está acostumado, assim, vocês vão entender por que dessa dificuldade, né? Porque a gente realmente sabe muito pouco de adoção, né? Geralmente o profissional que chega para trabalhar com adoção, assim, de primeira, vem esse impacto, assim, né? De coisas que a gente nunca ouviu falar, de mitos e preconceitos que estão, né, no social e que a gente toma como verdade, né? Então a gente tem esse impacto assim, muito forte com cada coisa que a gente vai descobrindo e vai conhecendo mais e mais, né? Tanto do processo como um todo, né? Juridicamente falando, quanto do processo psicológico também. Então, isso é muito importante a gente falar, né? A importância da gente buscar, como profissionais, né? A gente buscar informações e também a gente, né? Desconstruindo certos conceitos que a gente vai tendo aí. E acredito, né, que assim como a perinatalidade, né? A perinatalidade, na verdade, ela está dentro da parentalidade, né? Ela é um dos nichos ali, né? Que estão dentro da parentalidade. Mas realmente na adoção, assim, o que a gente vê falar mais, né, é esse tema. Então, pode passar. Então, eu venho aqui falar para vocês, então, da minha experiência, né, que é muito uma experiência clínica, mas é também uma experiência que é institucional, né? Um dos estágios que eu fiz na ELO tinha esse foco, né, numa psicologia institucional também, né? Então, eu achei importante a gente trazer, né, o que o psicólogo ele pode fazer dentro da adoção e não só na clínica da adoção, tá? Existem os profissionais que trabalham na área jurídica, né, junto às comarcas, então, que são aqueles que vão trabalhar nas avaliações, né, que vão avaliar os pretendentes, que vão dar os seus pareceres, né, para os juízes tomarem as decisões deles, então, dentro do processo de adoção. Eles que vão ser responsáveis, então, na parte de avaliação dos pretendentes, que trabalham, então, na área jurídica. Tem aqueles que trabalham na área social, que daí a gente vai pensar em todo o campo da assistência social, né, de pensar no SUAS, que é onde os acolhimentos institucionais onde as crianças se encaixam, então esses profissionais, a psicologia também trabalha nessa área, né, isso é possível. E aí eu coloquei dentro, né, dessa parte também as ONGs, né, que também fazem esse trabalho social e que o psicólogo também pode fazer um trabalho junto às ONGs. Que as ONGs, elas vêm para colaborar, contribuir ainda mais com a garantia do direito dessas crianças, né, de terem convivência familiar. E a clínica, então, né, que daí é o foco daqui de hoje à noite, da gente falar mais, que trabalha com um olhar voltado para os processos psicológicos, então, que envolvem a adoção e os vínculos, né, os vínculos da parentalidade, da família. Pode passar. Então, o que é a adoção, né? É um ato jurídico que possibilita a filiação entre pais e filhos, ato de eleger uma pessoa como filho, né?
E então a adoção ela busca dar um filho, né, a alguém que quer ser pai ou mãe, e busca uma família a uma criança que precisa de uma família. Daí eu trago então o que a gente pensa assim quando a gente pensa na adoção. Primeiramente vem o ECA, né? Que é onde está o passo a passo ali de como que tem que ser, né? O que tem que ser observado e respeitado nesse processo de acolhimento institucional, de garantia do direito dessas crianças. Depois, aí, então, a gente pensa, né, na adoção jurídica, que está aí dentro também, né, que a adoção jurídica, ela vai se basear no ECA, e a adoção psicológica. E pode passar, que daí eu já vou explicar cada um desses pontos, né, que aí constituem a adoção. O ECA, então, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vê a adoção, então ele traz a adoção como uma medida excepcional e irrevogável. Então, é uma medida excepcional por quê? Porque ela só vai acontecer, né? Uma criança ela só vai ser disponibilizada a ser adotada se forem esgotadas todas as formas de manutenção dessa criança na família natural ou extensa. Então, a criança ela é acolhida, geralmente por alguma denúncia, né, algum contexto de violência, de agressão, de abusos, né, de negligências, de abandonos, mas também existe a entrega voluntária, que daí quando uma mãe, né, ela está gestando uma criança da qual ela não quer ser mãe, ela tem a possibilidade de fazer a entrega segura e voluntária, então, que ela vai dar essa criança para a justiça, e essa criança, né, e daí essa mãe vai ser avaliada, vai ser acompanhada, e se for, né, definido realmente que é isso que ela quer, ela tem esse direito, né, garantido por lei também. E então essa criança também vai direto para a fila da adoção. Pode passar. Então, a adoção juridicamente falando, né, então, ela envolve os aspectos burocráticos que implicam a busca por um filho, né, pela via adotiva. Então, os pretendentes, né, a gente chama pretendentes até que eles estejam habilitados, né. Para entrar na fila da adoção, é preciso passar por uma habilitação. Então, a habilitação, ela envolve a procura pela vara da infância e juventude, né, então, quem deseja adotar uma criança tem que procurar a vara da infância e juventude para entender ali o que precisa, né? Tem alguns documentos que precisam ser entregues. Depois eles passam por um curso preparatório e daí cada comarca também de cada cidade ou estado vai definir esse curso, né? De alguma maneira. Algumas comarcas pedem para que os pretendentes passem por algumas horas de acompanhamento de participação, né, nos grupos de apoio à adoção, ou aqui, que é o caso aqui da ELO, a ELO ela tem uma parceria junto ao judiciário que dá esse curso, né, são 5 encontros. E então os pretendentes têm que passar por esse curso também para serem habilitados. Depois vem a avaliação psicossocial, que daí é onde ali eu coloquei, né, que os peritos trabalham avaliando, fazem uma avaliação desses pretendentes, para que eles sejam ou não, né, sejam ou não entendido que estão preparados para adotar, né, uma criança. E após isso, então, é definido, se faz uma definição do perfil, né, o casal define qual é o perfil dessa criança que se quer, e o perfil ele envolve idade da criança que se deseja, cor, raça, e questões assim de saúde. E daí depois, então, dessas avaliações todas, da participação no curso, da entrega dos documentos, então, o juiz, ele defere ou não essa habilitação. E, a partir disso, então, é feita a inclusão no SNA. Se isso acontecer, né, forem aprovados, então, se inclui esses pretendentes no SNA. Pode passar.
Luciana, uma pergunta. Geralmente, esse processo leva quanto tempo? Assim, uma média? Porque você falou que só o curso são 50 encontros, é Não, isso? cinco encontros. Ah, 5 Isso, encontros. 5 encontros. Isso Entendi. um- um- uma previsão, né, assim, de tempo que se leva pela lei, que pode ser prorrogado também, é 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, né? Mas depende muito de cada comarca também, das equipes de trabalho. Então, a gente sabe que tem comarcas que têm uma defasagem, né, de técnicos para trabalhar, então pode, e né, esse tempo é muito variável de acordo com cada comarca. Saiu uma reportagem, mais ou menos foi no início desse ano, acho que em fevereiro, mais ou menos. Que aqui em Fortaleza, né, as adoções, o processo de adoção ele tinha parado em decorrência da pandemia, né, e que estava começando a voltar, né, esse ano de 2022. Aí a reportagem era justamente essa, né, que quem quisesse, quem tivesse interesse, né, divulgando, né, que já poderia procurar os órgãos e tudo, e assim, esses 2 anos, né, de quase 3 anos de pandemia, né, como foram que ficou essas instituições? Teve um aumento de crianças e aí as pessoas que já estavam na fila, né, antes da pandemia, e o processo foi parado durante a pandemia, né, durante esses 3 anos, né, como foi que ficou, ou agilizaram, ou não agilizaram, ou parou realmente tudo, queria que você falasse. Na verdade, assim, quando começou a pandemia, né, foi como em todos os lugares, né, até que as coisas fossem, né, se organizando, né, se fazendo tentativas ali de levar as coisas mais para online, né, teve, claro, acredito que teve, sim, muita dificuldade, né, até que tudo fosse se alinhando, né, se reorganizando também. Mas o que eu observei, assim, daqui, né, da minha perspectiva aqui do estado, como eu acompanhei junto a Elo, cada comarca também era muito diferente, assim, enquanto algumas estavam andando mais, outras estavam mais paradas, né, mas sim, acredito que a pandemia tenha dificultado bastante e aumentado muito esse tempo de espera nessa parte, né, da habilitação. E das Daniel, adoções também, né? Porque, uhum, assim, há algumas aproximações, né? Por exemplo, que antes as aproximações eram presenciais, passaram a ser virtuais, né? Então, os pais começaram a conhecer as crianças pelo virtual também, né? E como isso dificulta também nossa. construir um vínculo, né? Com essa criança. Então, esses processos todos tiveram que ser repensados, né? Pelas equipes técnicas que acompanham, né? E acredito que sim, que tenha levado mais tempo também por essas questões, né? Assim, fora a defasagem que isso acontece muito, né? A defasagem de equipes também, em cada comarca vai ser bem diferente também por causa disso. A Daniele está fazendo aqui uma pergunta. Se essa criança que já foi adotada e a mãe quiser de volta, isso é possível? Esse é um dos. Eu vou falar um pouquinho mais ali depois, Vai? porque é um dos Tá, medos, assim, dos pretendentes, e é um dos mitos também do seu. tá bom. Mas agora que eu vou falar do sistema em si, eu vou trazer um pouco melhor isso. Assim. Então, a gente. Isso foi outra coisa que surgiu ali, né, enquanto eu e a Gislaine. Foi, mas aí deixa eu te dizer, quando eu fui procurar no Google, na verdade, eu já tinha informação. Aí eu fui confirmar no Google para Uhum. saber se a informação estava correta antes de falar com você. E lá estava me dizendo, realmente é o Cadastro Nacional de Adoção. Então,
Explica aí para as meninas o que é Surgiu a esse dúvida, então, cadastro, né? o que é o sistema, o que é isso, essa nomenclatura mais técnica, né? Surgiu essa dúvida, né, que seria, do cadastro, né, sobre o Cadastro Nacional da Adoção. Não é mais Cadastro Nacional da Adoção, né, desde 2019. Antes do SNA, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento Institucional, existia o Cadastro Nacional de Adoção e o Cadastro Nacional de Crianças acolhidas, né? Então, antes eram duas coisas separadas, né? E depois, então, em 2019, esse sistema foi repensado e unificado. Então, agora, todas as informações, né, dessas crianças que estão em acolhimento e das adoções, elas estão no mesmo lugar, no mesmo sistema. Então, qualquer comarca pode acessar e vai ter as mesmas informações. E esse sistema, ele é atualizado diariamente. Então, eu trago aqui, né, essa informação. O acolhimento, nem toda criança que está lá, ela será adotada, né? E daí eu trago ali alguns números para vocês, não sei se está bem visível para vocês aí, o número, né, das crianças que estão acolhidas. Hoje, eu botei essa imagem de hoje, né, foi atualizado hoje, no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Aí tem o número total, né, de crianças acolhidas. Ali, Você quer que eu fale? 29.700. Pode falar. Crianças acolhidas, 29.728. Todo o Brasil, Isso. né, esses números. Pronto. Crianças disponíveis para adoção, 4.180. Uhum. Isso. Por que essa Então, diferença? por causa disso, né? Porque o sistema, ele contempla, tem as informações desde a criança, quando a criança chega no acolhimento institucional, até o momento que ela sai, seja pela adoção ou seja pela volta para a família natural, para a família biológica, né? Então, todas essas crianças do Brasil que estão hoje em acolhimento estão no sistema. Mas nem todas serão colocadas para adoção, porque, como eu falei, a adoção ela é uma medida excepcional. Então, depois que ela entra no sistema de adoção, as equipes elas vão atrás dessa família, né, da criança, para entender o que estava acontecendo e para ver quais as possibilidades do retorno dessa criança a essa família. Então, e esse é um trabalho que se faz, né, e que às vezes leva mais tempo, assim, do que se espera, assim, a lei, o ECA, ele prevê, né, que a criança, ela não fique acolhida por mais de 1 ano e meio, porém, isso não é o que a gente observa, justamente porque essa busca pela família, às vezes, ela leva mais tempo, né, e o trabalho também de reorganização dessa família para receber essa criança de volta, quando a família ela mostra interesse, então as equipes, né, elas fazem um trabalho junto dessa família para reorganizá-la para que a criança possa voltar, né? Porque sempre vai se priorizar o bem maior da criança. E se o bem maior da criança, então, é que ela mantenha os vínculos naturais com a família natural, é isso que vai ser feito, né? Então, muitas vezes isso envolve um trabalho que é um pouco difícil, assim, né? De se fazer e que leva tempo também. Então, essas crianças que estão disponíveis para adoção, elas realmente são crianças que não estão mais nesse processo de tentar ver a possibilidade de voltar para a família, não. São as crianças realmente que estão ali já... Isso. Aí a gente chama aí quando não tem mais possibilidade de retorno para a família natural ou para alguém da família extensa, né, com quem a criança tenha vínculos e que tenha interesse de ficar com a criança. Então, quando isso não é possível, se pensa, então se começa o processo de destituição familiar. Então, a família natural perde qualquer vínculo com essa criança. Direito, né? Ela perde o poder, perde o poder sobre a criança, né? Qualquer direito. Então, esse medo, né, que trouxe da pergunta, assim, isso nesse momento a gente já entende que, bom, não tem como voltar atrás. Depois que a destituição sai, não tem mais o que se possa fazer para que essa criança retorne à família natural. Tá? Certo. Crianças em processo de adoção, 4.749.
Crianças adotadas pelo cadastro a partir de 2019, 10.460. Crianças reintegradas a partir de 2020, 24.161. Pretendentes disponíveis, 33.051. E serviços de acolhimento, 5.423. Isso, ali os pretendentes disponíveis, então, é quem está na fila neste momento, né? São 33.851 pretendentes esperando por uma criança para ser adotada. É muita gente. Isso a gente fala é o casal, né? Assim, casal ou a pessoa solteira também solteira. pode adotar sozinho. Uhum. Então, se a gente levar em conta uma simples matemática, a gente tem mais pessoas querendo do que crianças disponíveis. O que a gente vai pensar, tá? Essas crianças que estão disponíveis, elas geralmente, tá? Elas são crianças maiores do que a maioria dos pretendentes desejam, né? E são crianças também que têm alguma doença também, crianças com deficiências e grupos de irmãos, que também são mais difíceis de serem colocados numa família substituta. Muitas crianças que estão em acolhimento para serem adotadas têm grupos de irmãos. Entendi. Então, aí, a partir, né, da habilitação, né, ser aprovada, esses pretendentes, eles passam, então, a incluir, estão dentro do Sistema Nacional de Adoção, eles entram dentro do SNA. E daí, a partir do perfil que eles constroem ali junto da equipe que acompanha eles na habilitação, esse perfil vai bater ou não com essas crianças que estão ali disponíveis. Então, o sistema, ele junta, né, uma criança que precisa de uma família a uma família que deseja essa criança. Então, por isso que o perfil, né, nesse momento, ele é colocado ali, né, se coloca o pretendente no sistema, já bate com alguma criança que está ali no sistema, já, então, se começa o processo, né, de entrar em contato com essa família para dizer, olha, a gente tem aqui uma criança que está no perfil de vocês, daí, então, se os pretendentes desejam, se inicia a aproximação para iniciar o processo de adoção. Aí é verdade mesmo que realmente o interesse ainda é por crianças pequenas? Sim, é verdade. Né? Porque a gente escuta falar, né, assim, que o interesse maior dos pais realmente é por crianças pequenas, e é que você falou. Mas realmente aí tem várias coisas, assim, que a gente tem que ter cuidado, assim, né? De, por exemplo, não culpar quem busca uma criança menor, né? Claro que às vezes tem um pouco a ver com alguns preconceitos, né? Mas o que acontece é que muitas vezes, por esse tempo, pela idade também que a criança geralmente é acolhida, geralmente crianças menores, elas não são acolhidas, elas, geralmente, quando existe uma denúncia, a criança já está maior, então, às vezes, tem grupos de irmãos também que acabam fazendo com que essa criança menor, que poderia ir para uma família substituta, ela fique ali entre os irmãos, porque o ECA preconiza isso também, né, que os irmãos não sejam separados, a não ser que seja realmente necessário, né? Grupos de irmãos muito grandes, ali de 6 crianças, 5 crianças, geralmente aí se tenta dividir, mas se vê que isso não vai ser benéfico para a criança, também nem sempre se faz. Então, são muitos, fora as questões, né, de falta de equipe também, para acompanhar essa família natural, para ver se realmente, né, vai ser possível. Então, são muitos fatores que estão envolvidos nesses números. A gente não pode só olhar para o número sem entender o todo, né, que está envolvido ali no processo de adoção. Mas sim, o que a gente sabe é que a maioria dos pretendentes prefere crianças menores. Tá. Eu posso passar? Pode. Então, passou aí? A adoção psicologicamente falando, né? A gente agora estava falando do processo da justiça, né? Como é que ocorre isso na justiça, mas também se avalia, né?
a adoção psicológica, se ela acontece, né? A gente não está falando só de papel, de número, a gente está falando de formação familiar, de vínculo, né? Então, o que envolve tudo que envolve os aspectos psicológicos, né, do processo de parentalidade na adoção e a construção do vínculo, né, de tornar-se pais e tornar-se filhos. Então, é para isso que nós, psicólogos, principalmente, vamos ter que olhar, né, nesse trabalho, e essa é a parte mais importante, né? Se pode o casal ou a pessoa pretendente, ela pode passar ali por todo o processo, né, jurídico. A adoção jurídica ela pode acontecer, mas se a adoção psicológica não acontecer, a gente diz que foi uma adoção, né, de insucesso. Pode passar. Então, o que está envolvido, né, nessa adoção psicológica? Eu trago aqui, esse símbolo é um dos símbolos que é usado para adoção. É um triângulo, então, com coração, né? E a gente diz, então, que a parentalidade pela via adotiva, ela passa por essas 3 esferas, né? Que é da família biológica, a família adotiva e a criança, né? Então, ela tem esse impacto, né? Dessas 3 esferas. E é a junção dessas 3 esferas que vão estar envolvidas, né, nessa adoção psicológica também. Pode passar. Então, o que essas 3 esferas impactam, né, na adoção, e a adoção como um todo também impacta na parentalidade pela via adotiva. A primeira coisa é o contexto histórico, social e cultural da adoção, pensada historicamente, então, e também na nossa sociedade hoje, no Brasil, de como isso foi sendo construído no mundo e no Brasil também. A gente tem o impacto de como a adoção era vista desde lá das civilizações egípcias, de como que a adoção era vista desde lá até e como esse processo foi se alterando ao longo dos anos, dos séculos aí, e como ele é pensado hoje, né, a partir dessa construção. Então, tudo que a gente pensa, algumas coisas que a gente pensa hoje, alguns mitos e preconceitos, eles vêm por esse contexto, né, que foi se modificando ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e ao longo de como se via também a infância. Então, aqui no Brasil, foi a partir da instituição do ECA, né, que a adoção foi começada a ser pensada para priorizar a criança, né? Porque antes o que se priorizava mais era o pretendente, né? Era a pessoa que buscava uma criança pela adoção, era a prioridade. Depois do ECA, então, a criança passou a ser a prioridade principal. A gente pensa também no abandono estrutural, né? Que a gente sabe que essas crianças que hoje estão em acolhimento, elas vêm de um contexto social, né? Que a gente costuma dizer, né? Que é um abandono antes do abandono, né? Assim, é um abandono que não é só da criança, né? A gente sabe que existe uma camada social que ela é gente, vocês estão me escutando porque está tudo travado aqui para mim. Tá. É uma camada da sociedade assim, que é esquecida, né? Pelo poder público, né? Pelas políticas. Então, a gente pensa sempre que existe um abandono estrutural, né? Dessas famílias também, não só da criança em si. E a referência, então, de parentalidade biológica, né? Isso impacta muito também na parentalidade pela via adotiva, porque nós temos a tendência, né, a sempre usar como referência, né,
a identidade pela via da parentalidade biológica. Então, inclusive, alguns termos assim que se usa, né, dentro da adoção são comparando assim com a via biológica, e isso às vezes dificulta um pouco, né, que se construa essa nova identidade, porque quando a gente pensa na adoção, a gente tem que levar em conta que não é a mesma coisa que ser pai pela via biológica. Por mais que filho, que se torne, né, uma família, né, que a criança que chega nessa família adotiva, ela passa a ser filha com todos os direitos, como um filho biológico também. E por isso a adoção é irrevogável, né? Então, quando se adota, não pode voltar para trás. Apesar de que isso acontece, daí a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Mas, enfim, filho é filho, né? A gente costuma dizer que filho é filho, porém, não é a mesma coisa que ter um filho pela via biológica, e porque ela envolve aquelas 3 esferas ali que a gente falou, e todas essas questões impactam na construção dessa nova identidade parental. Pode começar. Tu vai me avisando aí como é que tá meu tempo, tá? Porque ainda tem bastante coisa. Vou correndo aqui se precisar. Tá, então os mitos e preconceitos, né? A partir disso, né, de todas essas questões que eu trago, né, e principalmente histórica, social, né, das próprias leis que foram se modificando, né, para buscar o bem maior da criança, elas acabaram deixando na nossa sociedade esses mitos e preconceitos que vieram lá de pensamentos, né, lá atrás de como era a adoção antes. Então, que a criança, o primeiro que eu trago é que não estão todos aqui, tá? Eu trouxe os principais, assim, que eu lembrei, pensei. Então, que a criança adotada, ela sempre dá problema. Isso é um mito, é um preconceito. Quem quer adotar é porque é infértil. Também não é verdade. Qualquer pessoa pode procurar a adoção, seja ela, se ela já tem ou não filhos, se ela é casada ou não, né? Casais homoafetivos também. Então, não é verdade, não é sempre porque um casal não conseguiu ter filhos que ele vai procurar a adoção. Outro mito, né, que é melhor esconder a adoção também. Isso hoje é o que a gente mais trabalha com os pretendentes, né, na ELO, porque é muito importante falar da adoção para a criança, mesmo que seja uma criança que chegue ainda bebê, né, que não vai recordar o que aconteceu, assim, né, conscientemente, porém é importante que essa criança ela vá crescendo sabendo que ela chegou na família por essa via, que ela tem uma história, né, de antes dessa família, e que essa história faz parte da constituição subjetiva dela. Isso é muito importante, é algo que a gente sempre trabalha com os pretendentes. A busca pela família de origem sempre existe, nem sempre existe, e quando ela existe também, esse desejo às vezes é só de realmente de saber melhor da sua história, de entender melhor o que aconteceu, né? O que essa família, o que aconteceu com essa família, então, para me deixar, para me abandonar. Então, quando essa busca existe, ela existe, né, justamente para que algo lá que ficou lá atrás seja revisto, né, seja repensado, seja compreendido melhor. Adotar não necessita de preparo. Isso também é muito importante, assim, da gente pensar, justamente porque não é a mesma coisa, né, de se ter um filho pela via biológica, que a gente tem que entender todos esses processos, né, porque senão a gente vem com todos esses mitos, preconceitos, e vai levando isso também junto da criança, né, e pode impactar muito também no futuro, né. E toda criança adotada, então, ela tem uma história horrível. Nem sempre, né, que nem eu falei para vocês, muitas mães dão seus filhos como um ato de amor também, né, para salvá-los, enfim, de continuar vivendo num contexto de muita vulnerabilidade, né, porque elas não conseguem dar conta, ou porque elas não conseguem, não vão conseguir dar o amor que elas querem, né, às vezes também filhos de meninas adolescentes, né, então não é sempre de uma história terrível, né, de uma história horrível. Sim, muitas crianças, a maioria, na verdade, das crianças em acolhimento, elas têm, né, histórias de muita negligência, de muito
muita violência. Mas nem toda criança que está em acolhimento tem essa história. Pode passar. Então, né, os medos comuns que permeiam aí os pretendentes e pais para adoção. O tempo de espera, né, porque sim, é um processo que ele tem uma previsibilidade na parte da habilitação, mas a partir do momento que se entra no sistema, ele vai depender muito daquela criança que está naquele perfil que os pretendentes escolheram estarem disponíveis, né? E também se preconiza, né, que essa fila seja respeitada. Então, de acordo com a data que a habilitação saiu, esse é o número que vai ali basear mais ou menos, né, se eu vou ser o próximo ou não, né? Assim, a gente não consegue falar sobre tempo de espera, né? É muito variável, depende muito. Então, isso é algo que traz muita ansiedade para os pretendentes, para os pais. A família biológica, né, que daí a gente já falou também, que é um medo muito comum, assim, esse medo da família desistir, querer voltar atrás, né, uma fantasia também, né, de que essa família vai vir roubar a criança, né, que vai acontecer alguma coisa. Então, esse medo permeia um pouco também. O medo de não vincular com a criança, né? Isso é bem comum também de acontecer, assim, dos pretendentes terem esse medo. Da genética, né? Assim, aí a gente fala do mau sangue, né? Do sangue ruim, como se a genética da criança, né? Ou se o histórico dela com essa família anterior fosse ser algo que fosse definir a adoção ou definir o futuro dessa criança. Então, esse é um medo, uma fantasia bem comum também. Diferenças étnicas, né? Daí a gente fala das adoções interraciais também, que tem, os pretendentes trazem um pouco de medo, assim, com relação a isso. Isso também impacta naquele número ali que a gente viu inicial, né? Dessas crianças que estão em acolhimento, a grande maioria são pardas negras, e então isso também é uma fantasia, um medo bem... Uma fantasia não, mas mais um medo, assim, né, de lidar com essas questões das raças, né, das etnias. E os preconceitos, né, que eu falei aqui, né, e outros que existem, que também vão trazer medo para essas famílias, né, e preconceitos enfrentados pela própria sociedade. Então, a forma como a sociedade vê a adoção também vai impactar essas famílias, porque elas sofrem muitos preconceitos também. As pessoas fazem questionamentos, assim, sobre a história da criança, querem saber, né, são muito invasivas. Então, e às vezes também o preconceito da própria família com aqueles que estão querendo adotar, né, assim, de não aceitar, né, de achar que essa criança vai vir e vai ser algo ruim. Então, essas famílias também, elas sofrem muito com os preconceitos. E o medo também dos desafios com essa criança, dos testes que podem acontecer. Daí, quando a gente fala, né, de adoção de crianças maiores, né, a gente pensa nesses testes como né, uma forma que a criança tem de se proteger, né, de um novo abandono. Então, os pais, eles trazem também esses medos, né, desses testes. Pode passar. Então, né, o processo de habilitação e espera e adaptação da criança na nova família gera muitas ansiedades nos candidatos, né, a se tornarem pais. Pode passar. Então, o que é importante para nós, como profissionais que trabalhamos, né, com a adoção, que vamos atender essas famílias, né? É muito importante o entendimento, então, dos processos subjetivos da constituição da parentalidade como um todo, né? E daí, provavelmente, né, quem já estuda perinatalidade também tem esse conhecimento, né? Precisa ter esse conhecimento de como que se dá subjetivamente, né, a constituição de uma família, né? E de como a gente se torna pai e mãe. Um estudo aprofundado, então, dos aspectos esses que eu estou trazendo, assim, muito mais, né, aprofundados. Eu estou trazendo aqui só um geral, né, do que a gente estuda.
mas é muito importante também entender, né, esses processos, porque eles são muito peculiares mesmo da adoção. Ter um conhecimento do desenvolvimento infantil é muito importante para que a gente não patologize a adoção, né? A gente sabe, daí eu trago ali abaixo, né, que os impactos dos traumas severos na criança, eles provocam muitas alterações emocionais e comportamentais, e essas alterações, elas podem ser julgadas de maneira errada, né, avaliadas de uma maneira errada, se a gente não tem esse conhecimento desse impacto no desenvolvimento, né? E às vezes a gente tende a patologizar ou dar algum diagnóstico para essa criança, sendo que ela vem desse contexto, sendo que ela tem essa história e que ela está passando por um processo de adaptação na família que gera muitas alterações emocionais. Então a gente tem que ter um cuidado nessa parte para não avaliar, né, errado ali como está sendo ali a criança na família. Impactos da institucionalização, que também, né, vão gerar alguns traumas na criança, né? Muitas crianças que estão em acolhimento institucional, elas têm acompanhamento medicamentoso muito forte, psiquiátrico, alguns psicológicos também, né? Porque esse rompimento com a família natural, por mais que seja uma família que não seja benéfica para a criança, ela causa muitas alterações emocionais na criança. A criança não dá conta de lidar emocionalmente com esse rompimento. Então, isso acaba causando, assim, uma desestrutura mesmo, né? Subjetiva da criança. E a institucionalização, então, ela faz isso, né? E dependendo também do tempo que essa criança fica ali institucionalizada, sem uma família, um referencial de família, né? Isso também traz impactos, né, para a criança. Liciana, a Letícia está perguntando aqui, se um casal que não possui condições financeiras suficientes para adotar uma criança, seria possível? Não tem nenhum impeditivo financeiro. Claro que vai ser avaliado, né? Assim, como que esse casal está se preparando para receber essa criança, né? Se existe um lugar, um espaço para uma criança nessa família, né? Então é isso que é avaliado. Agora, não tem nada a ver com ser mais rico ou mais pobre, não tem a ver também com ter casa própria, tá? Tem muita gente que consegue adotar e que mora de aluguel, então isso, ou mora com os pais, enfim, depende muito do caso, mas o que se olha é que se o casal está preparado para adotar, não para ter um filho, então, para ter um filho pela adoção, isso é muito importante, por isso o preparo também é importante, né, desses pais, e se tem um espaço para essa criança na família, é isso que é priorizado, né? Aí ela continua aqui perguntando, a criança necessita de um lar saudável que contribua para o bom desenvolvimento dela na família? Sim, é isso que é olhado, né? Se esse casal está preparado emocionalmente para receber essa criança, se tem um espaço, né? Se o espaço é adequado, também isso é olhado, né? Avaliado na casa, mas não é nada assim que precisa ser, né? Sei lá, que tem às vezes esse entendimento, né? Que precisa ter dinheiro, uma casa muito grande. Não é assim. Então, a gente vai pensar, né? A partir de tudo isso, a clínica da parentalidade na adoção, como, aí eu vou citar aqui a Lisonde de colaboradores, né, que elas trazem, então, nos estudos dela, como uma clínica preventiva, né, uma clínica preventiva no sentido em que ela precisa identificar os riscos a fim de intervir sobre tais e assim reduzir os fracassos, então, né, às vezes dramáticos para todos. Daí a gente, quando fala fracasso, a gente fala, né, de uma tentativa que não deu certo, né? E às vezes é uma tentativa que não deu certo, que a criança acaba voltando para o acolhimento durante o processo de aproximação, então que a adoção ainda não foi efetivada, ou depois também. Existem muitos relatos de
do retorno da criança para o acolhimento institucional depois de estar anos com a família adotiva. E isso é muito prejudicial, né, para os dois lados, principalmente para o lado da criança que sofre um novo abandono, né? Pode passar. Então, ela também, além de uma clínica preventiva, ela é uma clínica instrutiva, né? Que em matéria de capacidade da família, no sentido de permitir-lhe ultrapassar a dimensão biológica da parentalidade. Então, é aquilo que eu estava falando, né? A gente tem como tradicional, né, a referência à parentalidade pela via biológica. Então, se faz um movimento, né, de ultrapassar essa dimensão biológica para que uma nova identidade de parentalidade possa ser construída, né, para que a adoção dê certo. Pode passar. Então, daí a gente, agora já vamos encaminhando para o final, já vamos quase terminando. Então, a clínica da adoção, a gente divide, né, entre pré-adoção e o pós-adoção. Então, o pré-adoção envolve trabalhar as ansiedades, os lutos, né? Às vezes o casal ele chega ali querendo adotar, mas ele ainda está vivendo um luto de uma infertilidade. Então, isso pode prejudicar muito a adoção. Então, a gente tem que observar isso, né, no discurso desses pretendentes, se esse luto foi elaborado. Pensar nas motivações, então, nas fantasias com relação a essa criança esperada, né? Se elas são adequadas, né? Se isso precisa ser repensado, né? Porque às vezes se busca, a gente costuma dizer sempre, né? Que a adoção ela não é uma caridade, né? Ninguém deve buscar um filho para fazer caridade, né? Existem outras formas de ajudar uma criança pela caridade, mas não se ter um filho, né? É muito importante isso. Então, essas motivações, né? E essas fantasias precisam ser repensadas muitas vezes, e esse trabalho a gente faz. Um momento de desconstruir, então, mitos, né? De pensar no desejo da parentalidade, adquirir conhecimento sobre os desafios da adoção. Pode passar. E o pós-adoção, então, que depois que essa criança chega na família, né, é que ela envolve trabalhar as dificuldades de adaptação e vinculação entre pais e filhos, alinhar expectativas junto à criança real, né, que muitas vezes tem aquela fantasia, né, de como a criança vai ser, e quando ela chega real para mim, nem sempre eu consigo dar conta, né, de alinhar essas expectativas. Então, a gente faz um trabalho com esses pais, né, para que eles entendam ali, conheçam essa criança, que eles se abram a conhecer essa criança, de auxiliar, então, esses pais também a exercerem uma parentalidade terapêutica, entre outras dificuldades. Então, isso também é muito importante, essa criança que chega, a partir desse contexto que eu trago para vocês, muitas vezes elas chegam, né, com muitas dificuldades emocionais, né, elas precisam realmente de pais que suportem algum nível de agressão, algum nível de rejeição também. Então, ali que eu falei dos testes, né? Os testes, eles vêm justamente para ser essa possibilidade da criança ressignificar a vida, né? Ressignificar a sua bagagem também, os seus traumas, e os pais... Então, a gente ajuda os pais a exercerem essa parentalidade terapêutica junto da criança. E, então, para finalizar, né, vocês me pediram, assim, para trazer alguns livros, dicas de livro, e o que eu trago para vocês são dicas de autores, tá? Porque livros são vários, mas, assim, os autores que eu mais, assim, li, né, e construo toda a minha bagagem teórica, assim, são esses que eu trago aqui, que é a Gina Levison. Aí eu separei alguns livros aqui, eu tenho um livro dela aqui, que esse aqui eu sempre indico para os pais também, para quem está iniciando a pensar em trabalhar com adoção também, assim, para ter um contexto geral, né, de como se tornar pai pela via adotiva, tornando-se pai da Gina Levison. Então, é a primeira que eu trago. A Lídia Weber também, que é uma grande estudiosa, ela tem muitas pesquisas também na adoção, tá? Adote com carinho, da Lídia Weber. O Schettini, também não tem nenhum livro dele aqui, mas o Schettini, Luiz Schettini também tem muito material dele, é uma grande referência. A Maria Girardi, então, e eu tenho o livro dela aqui que fala sobre devolução de crianças adotadas.
Eu não cheguei a comentar com vocês, mas não sei se deu para perceber, mas a minha base, assim, que eu utilizo como base teórica também é a psicanálise, né? Eu estudo a partir da psicanálise a adoção, então a Girard, a Levinson, Lizondo, Winnicott, todos da psicanálise. Então, Alicia Lizondo, né? O Winnicott, Bowlby também, e o Alexandre Lucchesi eu trago, porque ele é um filho por adoção, que ele escreveu esse livro que chama Vida de Adotivo. Esse livro aqui, ele é um livro que traz várias histórias de pessoas que foram adotadas, contando a sua história, né? A partir de uma narrativa contando a sua história, assim, é bem interessante, bem legal. É o outro lado, né? Isso, a gente tem essa nova perspectiva, né? E é um movimento os filhos adotivos começaram um movimento, assim, durante a pandemia, nas redes sociais, que foi bem interessante de acompanhar, assim, que eu acompanho também. E esse livro é muito interessante também a gente poder ter essas outras perspectivas também, né? A Daniele está dizendo aqui que, como sugestão de filme, falando sobre esse tema, De Repente uma Família. Ah, maravilha. Esse aí é o top dos filmes, assim, que a gente indica, porque ele é muito bom mesmo. E ele dá bem ele traz, né, com uma leveza, assim, todos esses aspectos que a gente conversou aqui hoje. Ai, que legal. Meninas, vocês têm mais alguma pergunta? Eu deixei no último slide os meus contatos aí. Ah, sim, também tem mais o meu um. site, isso. Pronto. Tem o meu site e o meu Instagram, então. E eu queria aproveitar e convidar vocês, né? Eu e a Lisiane Storniolo, que é uma psicanalista também que gosta muito da adoção, trabalha comigo na Elo. A gente tem um projeto de grupo de estudos sobre parentalidade adotiva, parentalidade e adoção, né? Pela psicanálise, né? Pela via da psicanálise, que nós duas trabalhamos com psicanálise. Então, se vocês tiverem interesse, também é só entrar ali no meu site, tem uma abinha ali para profissionais, vocês colocarem nome na lista e a gente começar a trabalhar juntos também, para quem tem interesse né, em saber mais sobre adoção. Liciana, aproveitando aqui, até agradeço por você dar aqui a sugestão para quem tem interesse, né, em conhecer mais sobre esse tema. Geralmente as pessoas que aparecem para você, né, as pessoas que aparecem, geralmente você atende o casal, geralmente só a mãe, é só o pai, como é que são essas pessoas que te procuram, né? Qual o perfil? Os que mais procuram? Tanto me procuram os pretendentes, assim, né, que estão no processo de habilitação, que ainda não passaram pelas avaliações, me procuram, né, com muitas ansiedades, né, com dúvidas, querendo também fazer psicoterapia, porque isso é muito indicado, geralmente sempre as próprias comarcas, quando alguém não passa numa avaliação, também indica que, né, e percebe a necessidade, né, quando o pretendente ele não consegue passar na avaliação, ele às vezes tem uma indicação, né, dessas avaliações que não se passou, né? Então, se indica que ou participem de grupos de apoio por um tempo, ou que façam uma psicoterapia por um tempo. Então, às vezes, vem também, né, a partir dessa demanda, ou de um medo de não passar nas avaliações, então já vem para o processo de psicoterapia no pré-adoção, né? Também faço um trabalho de orientação, às vezes vem um casal que está com dúvida de como chegar no perfil, não sabe bem qual é a idade da criança, né, tá com muitas dúvidas, então eu faço esse trabalho também de pensar sobre essas questões, né, que estão passando por ali, né, o que está trazendo dúvida, o que esse casal está procurando na sua parentalidade, então faço esse trabalho de orientação também, tanto no pré quanto no pós, e um trabalho também de construir o vínculo familiar, né? Quando essa família ela vem com uma dificuldade ali com a criança, depois que ela chegou também, eu faço atendimento familiar ou também de orientação parental. Que legal.
Eu tenho mais uma pergunta, mas aqui no site surgiram outras. A Camila está agradecendo pela aula, dando os parabéns. E a Adriele também agradecendo, que aula maravilhosa e riquíssima de conhecimento. A Rosilene, foi muito bom te ouvir. Luciana, parabéns pelo seu trabalho. Só elogios. E Eu esqueci de aí... comentar, eu atendo a criança também, né? Quando a criança também tem Sim, processo de psicoterapia, né? Claro que eu sempre vou pensar no vínculo, né? Como é que tá esse vínculo familiar, o que está impactando ali, o que está dificultando na criança também, né? Mas às vezes é uhum. uma demanda muito específica da criança também, então eu atendo crianças também. Quais os principais motivos pelo qual esse casal é reprovado nessa avaliação psicológica? Olha, Você sabe? o que a gente observa mais, assim, de quem não, né, que traz, assim, geralmente o pessoal traz, assim, nas reuniões do Conversando sobre Adoção, né, que a gente faz, quando isso acontece, assim, geralmente é por uma dificuldade de entender ali, né, depende muito, tá? Mas, assim, normalmente é por essas fantasias ainda não estarem bem, né, alinhadas com o real da adoção. Uhum. Não sei se Então, vocês me entendem, sabe? sim, Que vem mas é ainda com... muita ansiedade que eles Às chegam. vezes sim, às vezes é né, aquelas questões ali que eu falei de não passar por o luto da infertilidade, às vezes está querendo substituir uma criança que não veio, Hum, né? Então as equipes que avaliam, elas avaliam, né, essas questões também, né? Mas principalmente as motivações que estão levando esse casal a procurar a adoção. Então, às vezes também assim ocorre um desejo, né, de não prolongar muito esse tempo de espera. Então, se coloca ali grupo de irmãos, mas daqui a pouco o casal ou a pessoa não está preparada para receber um grupo de irmãos. Então, se pensa muito assim, né? No bem maior da criança. Isso é o primeiro lugar. Se essa criança vai ter um espaço garantido nessa família. Se tem alguma dúvida ali, né, se pede para essa pessoa repensar. Então, é por isso que às vezes não passa de primeira, né? Mas geralmente o que acontece é isso: eles pedem para a pessoa, né, acompanhar um grupo de apoio ali para entender melhor o que é a adoção e ir repensando algumas coisas que a pessoa, né, estava ali que não estava bem alinhado com a adoção, né? E às vezes o que a gente observa é isso, né? Que eles ficam, às vezes, assim, os pretendentes ficam muito chateados, né? Tristes, e a gente entende, mas também vem esse processo, né, de espera e de conhecimento muito benéfico para eles. Então, isso é bem legal também de observar. uma dúvida, você tem acesso a essa avaliação? Não. Só uma avaliação psicológica normal, como a gente aprende na faculdade, né? Que é o Uhum. profissional que faz, Não. e a pessoa que está solicitando tem direito de ver, né? E o juiz ali que vai deferir ou não a habilitação. Uhum. Aqui estão perguntando, o juiz que reprova, é o juiz que reprova de acordo com a avaliação psicológica? O juiz que reprova de acordo com a avaliação psicológica? Acho que é isso. Quem vai dizer se o casal vai ser ou não habilitado é o juiz. Certo. E a Isabelle gostou Ele vai bastante. considerar todas, né, todas as avaliações, né? Se esse casal frequentou o curso, né? Como é que essas avaliações, né? O que se saiu, né, dessas avaliações. Então, aí o juiz ele vai deferir ou não de acordo com essas informações que ele tem, né? Mas é ele quem diz. Tá. Só meninas, me digam um oi aqui, quem está presente aqui no chat, para poder a gente fazer a emissão do certificado. E, enquanto isso, eu pego o nome de vocês. Eu queria saber se tem mais alguém que ficou alguma dúvida. Ficou alguma Eu dúvida? tenho Tem uma alguma pergunta. pergunte, por favor? Eu até trouxe, né, a pergunta sobre a questão da criança ser devolvida, se a mãe, sei lá, né, se a mãe ou os pais quiserem de volta, se era possível isso acontecer. Porque eu conheci um casal na internet que eles entraram com um processo de adoção, eles não moram no Brasil, moram fora,
E, assim, estava tudo certo, eles montaram um quartinho, ela amamentou, assim, ela colocou uma seringa, né, o leite na seringa, e a criança, né, sugava enfim, pelo caninho. Ela teve todo, sabe, todo esse preparo, casa, a criança foi para a casa deles, era bebê, e, assim, ela foi tirada deles, sabe? E isso foi uma dor muito grande para eles, porque eles não estavam esperando isso. E eles tiveram, né, que reviver esse luto, né, porque viveram o luto né, dessa perda. Né? Então, por isso foi feita essa pergunta, assim, eu não sei o motivo, o porquê que essa criança foi tirada deles, assim, não sei se ela explica isso em vídeo, enfim. Por isso essa minha pergunta, né, porque dá aquele certo medo, né, de você entrar com um processo, mas e se a mãe pedir? Porque a mãe, ela tem todo o direito, né? Enfim, ela é a mãe e ela tem todo o direito de pedir. Então fica aquele medo, né, aquele receio, se essa família pedir, eu vou ter que devolver, e você já cria aquele vínculo com a criança. Então, assim, essa foi a minha pergunta e ela respondeu, né? Uhum. Falou que É que não assim, tem como. eu não tenho como dizer sobre esse caso específico, enfim, geralmente, né, geralmente não, os processos todos eles ocorrem, né, em sigilo, porque é o direito da criança, né, mas o que eu tenho para dizer, assim, num geral, tá? Depois da criança destituída, não tem como voltar atrás, né? O que acontece às vezes, né, é direito da criança também, isso está previsto, que quando o processo de destituição começa a correr, né, ele leva um tempo para ser efetivado. Então, mas se ele começa a correr é porque a equipe que acompanha essa criança, o juiz entendeu que não tem mais possibilidade da família voltar, da criança voltar para a família, tá? E daí ela vai então para o sistema, né? Quando ela vai para o sistema e ela ainda não está destituída, esse casal é informado, né? Que olha, essa criança está em processo de destituição, mas não está destituída, ainda não saiu, né, a finalização, porque leva um tempo, que é o tempo das burocracias, enfim, que acontecem, tá? Só que, assim, o que a gente escuta sempre, né, das experiências de pessoas aí que têm muito mais experiência que eu, ali da Elo, que é muito difícil. Assim, é uma porcentagem 0, sei lá o quê, sabe? Que a criança acaba retornando. Isso é realmente muito difícil. Mas o que ocorre e que a gente sempre orienta as famílias é que elas façam adoções dentro da lei, tá? Por quê? Porque existem grupos, existem pessoas, existem, enfim, movimentações por fora da lei, né? E que daí não tem garantia nenhuma, né? Se hoje eu quero adotar e alguém amanhã vem e me oferece um bebê, porque não quer ficar com o bebê, eu não posso ficar com esse bebê. Eu tenho que avisar eu tenho que avisar a vara da infância, né, que existe uma pessoa que quer dar essa criança ou quer vender, porque isso ocorre também, venda de crianças. Então, eu tenho que avisar a vara da infância que existe uma pessoa que está querendo dar o seu bebê. Ou orientar essa pessoa também que quer dar o seu bebê. Olha, é possível tu dar esse bebê dentro da lei. E tu não vai sofrer nada com isso. Então, a gente não pode pegar qualquer criança. A gente tem que entrar no Sistema Nacional de Adoção para poder adotar uma criança. Porque senão a gente não tem garantia nenhuma que essa criança não vai retornar para a família natural. É isso. A ansiedade fica tão, assim, grande, né? Que aí realmente, quando surge essa maneira fácil, né? Acaba burlando todo o processo e aí, ao invés de ajudar, vai atrapalhar mais ainda, né? É sofrimento para todo mundo, né? Para Porque criança. ela tenta regularizar depois, não vai conseguir, e o vínculo que já está formado, né? Porque daí se ela tenta regularizar depois e essa família natural manifesta, olha, mas eu não quero mais, ela tem direito. Porque ela não foi acompanhada pela justiça. Né? Porque Então, ela não foi aquele processo que ela você falou, teve ela teve os seus desinstitucionalizada. ela teve os seus direitos ali que não foram respeitados.
né? Tanto a criança quanto a família. A Letícia fez levantou o braço. Pergunte, Letícia. Boa noite, já me ouvir? Boa noite. Dá sim? À vontade. Então, vocês explicaram que para uma família adotar uma criança é necessária uma preparação, certo? Então, eu gostaria de saber, e se no decorrer que a criança estiver num lar adotivo, ela não se desenvolver bem, seja com a família, na escola, ou até mesmo em casa, o que se pode fazer nesse caso? Qual é o risco dela ser devolvida no processo de adoção? Existe um tempo que as equipes acompanham né, essa adaptação, existe um tempo ali que precisa ser acompanhado, né? Não é assim, a criança vai para casa da família e já sai a adoção. Não, existe um tempo, e daí cada equipe vai definir esse tempo, né, de acordo com cada família, com cada criança, que ela vai ser acompanhada, né? Após ser deferida a adoção, é pais e filhos, e daí não tem mais acompanhamento, né? Assim, não tem essa exigência de acompanhamento. Não sei se eu respondi a tua pergunta, se ficou ainda alguma questão sobre isso, assim. Que bom. Sim, respondeu certinho. Tem uma pergunta aqui no chat da Adriele. Eu iria perguntar sobre isso. Se uma família conhece uma criança que a família daria para adoção, como eles poderiam fazer? Então, já foi respondido, né, Adriele? Quiser. Se tem uma família que conhece uma criança que quer ser doada, tem que avisar a vara da infância. O primeiro passo, então, tá sabendo de uma criança, vai para a vara da família mais próxima, A criança, avisa. é porque assim, a família, essa que quer doar, ela tem o direito de dizer por que ela quer doar. Se for, por exemplo, porque está passando dificuldade financeira, será que isso é um motivo para dar uma criança? Será que essa família não pode ter um acompanhamento para se estabelecer, para se reestruturar e poder ficar com essa criança? Né? Porque se existe um vínculo, um desejo de ficar com essa criança, e se está tentando dar essa criança, né, pelo fato de estar passando dificuldade, isso não é um motivo para se tirar uma criança de uma família. Né? Essa família ela precisa de ajuda. Então, isso é preciso ser muito bem avaliado, né? Porque, enfim, justamente o sistema ele é assim, para priorizar o direito da criança de estar na sua família, né? E para que não ocorram vendas de criança, enfim, que a criança não seja tratada como uma mercadoria, né? Então tem que ter muito esse cuidado, assim, é isso que o sistema preconiza, né? Por isso, então, que se tem alguém querendo dar uma criança, ela tem que passar pela justiça, né? A justiça vai avaliar, vai ajudar essa família, né? A entender o que está acontecendo. Não no sentido de trazer algo, né, que vai prejudicar, enfim, que vai ter que responder à justiça, não. É um direito da família isso. Então, o que a vara da infância faz é ter esse cuidado, né? E até porque essa criança, então, se ela vai para adoção, existe uma fila que tem que ser respeitada também, né? Existem pretendentes que estão preparados, né? Existem pessoas que estão preparadas, que já passaram por todo o processo de avaliação e que estão preparadas para receber essa criança, e essa fila tem que ser respeitada também. Isso foi legal, e agora eu pensei numa situação de que quando uma mulher que está gestante, que não planejou a gravidez, né? E aí realmente não quer o bebê, não quer, não planejou, não quer, por algum motivo, não quer, né? E ela pensa na possibilidade de colocar esse bebê para adoção, né? Logo após o nascimento, né? O processo também é do mesmo jeito, porque como ainda, né? Ela já pode manifestar isso ali no período, né, que ela está ali gestando, ela pode manifestar isso dentro do hospital, né? As equipes de saúde, elas têm que estar preparadas para a gente espera, né, que estejam, mas enfim, é um direito que tem. Então,
Então, de se manifestar isso no hospital, muitas crianças saem do hospital diretamente para a família adotiva, né? Porque já teve esse tempo de fazer que é muito bem pensado, né? Para que essa criança saia dali, que ela fique o mínimo de tempo longe de uma família, né? Então, uma gestante que quer dar o seu bebê para adoção, ela pode fazer isso, né? Ela pode manifestar esse direito dentro do hospital mesmo, a criança já sai direto do hospital para a família substituta. Mas ela precisa procurar algum órgão anterior a esse, antes de chegar no hospital, porque como você mesmo disse, a gente espera que esse profissional de saúde esteja capacitado, mas se não tiver, e se ali na hora ele não saber, né, como lidar. Assim, o correto é que o espaço procure a vara da infância, né? Para dizer, olha, tem uma mãe aqui que quer dar um seu bebê para adoção, né? Mas, fora isso, a gente orienta, então, que busque algum grupo de apoio, né, que trabalhe, enfim, né, da cidade, ou uma UBS também, né, uma UPA, esses espaços, né, que vão poder orientar essa pessoa a fazer isso da forma correta. Uhum. Tem muita desistência da família que está na fila, por exemplo, estão na fila há algum tempo e por algum motivo, sei lá, conseguiram os filhos biológicos ou um outro qualquer motivo e eles desistem. Eles entram em contato e dizem, não quero mais. Existe esse feedback, assim? Ou... Falhou aqui um pouco para mim, tu falou enquanto estão na fila? Assim, quando o casal está na fila há algum tempo, existe muitas desistências, por exemplo, ou porque conseguiram filhos, né, biológicos, ou por algum outro qualquer motivo. Eles ligam avisando, olha, não quero mais, estou saindo da fila. Existe? A partir de 2017, que foi quando a lei foi assim, alterada, teve uma alteração grande na lei da adoção, assim, do ECA, foi pensado, então, que a cada 3 anos a habilitação seja renovada. Então, toda vez que termina um ciclo de 3 anos dessa espera, desses pretendentes, eles têm que procurar novamente a vara da infância e informar, olha, quero continuar na fila da adoção. Então, aí eles vão... ali vai ser avaliado, né, se tem alguma alteração no perfil, se quer fazer alguma alteração no perfil, se fazer uma reciclagem do curso, enfim, depende da comarca ali, como é que ela vai agir. Mas, enfim, tem que fazer, né, essa renovação da habilitação para permanecer na fila. Se esse casal não procura dentro desse período, né? Se ele não procura, o sistema entende que ele não está mais interessado e ele sai do sistema. Fica, né, em stand-by ali, até que a pessoa procure novamente para voltar para a fila. Luciana, você já atendeu algum casal, alguma mulher que estava muito tempo esperando, já estava nessa fila há muito tempo e estava, né? E essa criança não vinha, né? E aí a demanda dela era essa ansiedade por esse tempo que não chegava, por essa criança que não vinha. Hoje eu não tenho nenhum paciente com esse histórico, assim, a gente vê muito nos grupos mesmo, né, que a gente faz de reflexão, assim, pessoas que estão há bastante tempo esperando. Também já atendi casos de pessoas que ficaram muito tempo esperando, e depois acabaram alterando um pouco o perfil, e daí a criança chegou depois de muito tempo também. Mas é isso, assim. Uhum. A gente vê muito nos grupos, né, assim, contando suas histórias, às vezes tem, assim, casos de bastante tempo esperando e que seguiram, né, na fila. E também tem casos de pessoas que acabaram desistindo. Tá. A Rosilene perguntou aqui, Luciana, como funciona a questão do apadrinhamento afetivo? É necessário se inscrever no banco de dados no banco de dados de adoção também? Eu vou responder a partir da minha experiência na Elo, tá? A Elo, ela faz esse trabalho, eu faço parte da equipe de apadrinhamento da Elo, né, de capacitação para os pretendentes, e como é que funciona para nós, tá? A gente também faz isso em parceria com as comarcas, né? As comarcas que autorizam, né, a fazer o apadrinhamento
E a gente oferece, então, as oficinas, são também 5 oficinas, que a gente vai preparar essas pessoas interessadas em apadrinhar uma criança afetivamente. A gente prepara essas pessoas, prepara as crianças também, né, para serem apadrinhadas. E para a gente, assim, é bem tranquilo. Assim, são também alguns documentos que tem que se mandar, a pessoa manifesta interesse, então, quando abre o processo, né, de apadrinhamento, a gente chama essas pessoas interessadas para iniciar ali as oficinas, as reuniões. O apadrinhamento, a criança não mora com aquela família. Ela Não, o passa... apadrinhamento é uma possibilidade dessas crianças que estão acolhidas e que não têm referência familiar e também não têm perspectiva de adoção, né? Que são essas crianças que estão lá há mais tempo, né? Que estão fora dos perfis mais desejados ali dos pretendentes. Crianças que muitas vezes também não estão destituídas também, mas precisam de uma outra referência familiar. Então, esse padrinho, ele vem para ser essa possibilidade dessa criança ter contato familiar, afetivo com alguém, né? Uma referência ali de vida também. E daí depende muito de cada padrinho, da disponibilidade de cada um. Alguns pegam semanalmente a criança, alguns quinzenalmente, né? Que ficam com a criança. Às vezes não leva para casa, dependendo muito né, de cada história ali, de cada contexto. Às vezes sai para passear um dia, para fazer alguma coisa juntos, né? É justamente para ser esse referencial afetivo, né, para a criança. Assim. Aí vai depender muito de cada caso, né? Algumas crianças passam férias com os padrinhos, aí depende muito. Entendi. Mas se a pessoa, né, já aconteceu da pessoa começar como padrinho e depois querer adotar essa criança? Acontece também, tem histórias assim. Se não existe na fila, no sistema de adoção, nenhum pretendente para aquela criança e o padrinho manifesta o interesse, ele vai passar pelo processo também de habilitação para poder adotar essa criança. Uhum. Isso acontece também. Mas a gente sempre orienta que não se busque o apadrinhamento por esse motivo, né? Tanto que para participar do apadrinhamento não pode estar na fila de adoção e não pode estar se habilitando para adoção, né? Então, tem que ter essa divisão, né? Não, são coisas diferentes. Mas acontece, né? De acordo ali com... Vai construindo uma relação e daí vai percebendo... A pessoa vai percebendo que dá conta, né? De ser pai também, ou ser mãe daquela criança. E daí, se essa criança estiver apta, disponível a ser adotada, né? Se ela estiver destituída, ela vai poder ser adotada por esses padrinhos também. Tá. Letícia, você quer fazer alguma pergunta? Tá com... Acho que não. Então é isso, gente. Luciana, foi maravilhoso. Que Muito bom obrigada. Que vocês gostaram. Olha um monte de pergunta que surgiu, viu? A adoção, ela gera isso na gente, né? Assim, a gente fica muito curioso mesmo, isso é normal. Eu só queria, eu não deixei aqui para vocês, mas também tem o arroba, né, da Elo, arroba Eloadoção, ali no Instagram também, que vocês podem ter mais informações, enfim, ali buscar o apadrinhamento também, se tiver interesse. Hoje você né, trabalha na clínica, no particular, atendendo eu trabalho isso, com essas famílias. Particular, com as famílias, e também faço um trabalho voluntário na Elo. Na Elo. Uhum. Certo. E aí... Aí na Elo várias frentes, né? Aí eu trabalho com grupos, com atendimento também clínico, com apadrinhamento, faço, assim, o que eu consigo fazer eu faço no voluntariado também. Entendi. Ótimo, maravilha. Porque aí você tem essas duas possibilidades, né? De atendimento, duas frentes. Que bom. Eu só agradeço, muito obrigada, né? Teve muitas perguntas, você viu aí, então as pessoas realmente estavam bem interessadas, as pessoas aqui dizendo no chat, muito obrigada, foi maravilhoso, muito bom. Então, eu só agradeço, viu? E fica aqui o convite, caso você queira voltar aqui para a comunidade, para dar uma outra aula, só você, junto com a sua parceira, a gente aqui está de
casas abertas, viu? Eu que Portas agradeço o convite de abertas. vocês, a oportunidade também. Eu gosto muito de falar de adoção, né? Para mim, assim, o meu dia a dia é todo, né, estudando, né, muito sobre adoção, assim, para poder atender o melhor possível meus pacientes. Então, fazer o melhor trabalho também, né, junto com ela. Então, eu fico muito feliz, assim, pelo convite. Eu queria agradecer a todos vocês também pelas perguntas, enfim. Muito obrigada. Vamos bater uma foto, Vamos? gente? Vamos bater uma foto, gente. Cadê? Vocês vão aparecer ou vocês vão ficar com a câmera desligada? Tanto faz, tá? Aqui ninguém pressiona nada. Aqui quem manda é o cliente. Vamos lá, todo mundo sorrindo. Acho que deu certo, hein? Luciana, mais uma vez, muito obrigada, viu? E fica aqui o meu convite para próximas outras oportunidades que você queira voltar, tá? E para vocês, menina, muito obrigadas por vocês sempre estarem comprando a nossa ideia. Conhecimento é libertador e aí a gente segue juntas, viu? Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.